Maravilhoso Deus e querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito e realizado em nossas vidas. Te louvamos porque sabemos que servimos um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra, um Deus que a cada dia tem manifestado o seu amor e a sua graça sobre as nossas vidas. Te louvamos porque ao longo desta semana o Senhor Deus nos abençoou, o Senhor cuidou de cada um de nós, o Senhor nos deu uma semana produtiva, Deus, diante de tudo aquilo que assim realizamos. Obrigado porque diante das atividades que foram, Deus, assim realizada, o Senhor Deus nos proporcionou momentos de comunhão, de edificação e de exaltação ao nome do Senhor. Nós te louvamos também, ó Deus, porque mesmo diante da realidade em que o mundo, Deus, está passando, o Senhor tem colocado, Deus, a tua igreja de pé. O Senhor tem colocado, Deus, o teu povo, ó Pai, em pé diante do desafio, em pé diante das batalhas, em pé diante das crises, ó Deus, que tem assim acontecido. Obrigado, Senhor, porque a força que precisamos, nós encontramos em Ti. A alegria que precisamos, nós encontramos no Senhor. A motivação que nós encontramos, ó Deus, só é somente em Ti, porque o Senhor é a razão da nossa vida, o Senhor é a razão da nossa existência. Por isso que nós nos posicionamos diante do Senhor, reconhecendo a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa insignificância, ó Deus, e o quanto nós precisamos do Senhor todos os dias, porque sem o Senhor nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que a Tua igreja, Deus, se prostra, Deus, nessa noite, apresentando os seus anseios, os pedidos, colocando diante, Deus, do altar do Senhor, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor tem tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem tudo aquilo que nós necessitamos. Quero aqui neste momento apresentar, Deus, a vida daqueles que estão enfermos. Pai, visita, Deus, ali a vida da irmã Marinalva, fortalece a Tua serva, manifesta, Deus, o Teu poder sobre a vida dela, trazendo todo equilíbrio, Deus, emocional e espiritual. Ajude ela, Deus, nas batalhas que a mesma tem travado, Deus, na sua casa. Clamamos, ó Deus, pela conversão, Deus, do seu filho. Pai, que o Senhor possa repreender, Deus, ali aquele vício que tem levado, Deus, aquele jovem a enveredar por esse caminho tão tortuoso. Mas sabemos, meu Deus, que o Teu poder é tremendo e ninguém é capaz de resistir ao poder da Tua graça. Manifesta, Deus, a Tua graça sobre a vida dele, levando ele, ó Deus, ao arrependimento. Clamamos também, ó Deus, pela vida da irmã Thaís, clamamos pela vida do irmão Bené, clamamos pela vida da irmã Tatiane. Pai, clamamos, ó Deus, pela vida aqui do irmão Zé Dias. Enfim, Senhor, que a cada dia, Deus, o Teu poder seja manifestado, Deus, sobre essas vidas, trazendo restauração, trazendo cura, ó Deus, para a vida desses amados irmãos. Ao mesmo tempo que também clamamos por aqueles que foram, Deus, infectados, aqueles que positivaram, estão em isolamento. Pai, nós clamamos, ó Deus, pelo agir de Deus sobre essas vidas, trazendo, ó Deus, assim cura, não permitindo, Deus, que essa doença venha levar, ó Deus, essas pessoas a um estado, Deus, mais grave, mas que possa, Deus, se recuperar, que possa, Deus, se restaurar para a honra e glória do nome de Jesus. Ao mesmo tempo que também clamamos para que o Senhor possa repreender, Deus, esse mal da nossa cidade, do nosso estado e dessa nação. Que o Senhor não permita, ó Deus, que haja proliferação, ó Pai, deste vírus, mas que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa lançar por terra. O Senhor possa, ó Pai, desfazer esse mal que tem assolado, ó Deus, vidas, famílias e nações. O Teu poder, ó Deus, está acima, Deus, de qualquer coisa. E nós confiamos, ó Deus, no Senhor, porque o Senhor tem o todo o poder. Pai, clamamos também. Clamamos pelos projetos, Deus, da Tua igreja. O projeto, Deus, da casa pastoral. Obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito. E clamamos, ó Deus, para que o Senhor, Deus, faça com que esse projeto saia do papel e que se torne realidade, ó Deus. Porque sabemos, meu Deus, da importância de uma casa pastoral desta igreja. Pai, que o Senhor, Deus, esteja, ó Pai, à frente, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, de tudo aquilo, Deus, que será feito, que será realizado,
Que o Senhor Deus esteja preparando, ó Deus, as pessoas certas para a realização, ó Pai, deste grande projeto. Clamamos também, ó Deus, pela compra, ó Deus, das cadeiras, nesta campanha, Deus, em que a igreja assim abraçou. Pai, nós sabemos que o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é quem vai nos dar as condições necessárias. Por isso, ó Deus, traga a prosperidade, ó Deus, para as famílias desta igreja. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando, Deus, a vida de cada um. E que diante, ó Deus, das bênçãos, ó Deus, financeiras que o Senhor tem nos dado, que cada família possa se comprometer, ó Deus, em participar de uma forma direta desta compra dessas cadeiras. Pai, nos ajude, Senhor, para que assim, ó Deus, esse projeto também se torne uma realidade, ó Deus, nesta igreja. Confiamos no Senhor, acreditamos no que o Senhor é capaz de fazer, porque sabemos, meu Deus, que mesmo o país vivendo, Deus, esta crise, mas sabemos que o Senhor, Deus, é o dono do céu e desta terra, e nós somos os teus filhos, e o Senhor vai estar levantando os recursos necessários para a compra dessas cadeiras. Continua conosco, abençoe, Deus, cada família desta igreja, fortalecendo, animando e levando cada um a estar sempre de pé, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Rei Jesus. Essa é a minha oração, que assim eu faço, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus e amado Pai, ainda na Tua presença, Senhor Deus, com o mesmo espírito, ó Deus, de oração, que o Senhor venha derramar as Tuas bênçãos, Deus, sobre o Teu povo, e que a graça do Senhor esteja sobre essa nação, que sofre, meu Deus, com essa pandemia, e que o Senhor, Pai, no nome do Senhor Jesus, venha trazer a paz, ó Pai, para o Teu povo, para essa nação que sofre, Senhor Deus, por uma pandemia, ó Deus, que tem assolado esse mundo. Que o Senhor, Deus, possa trazer, ó Deus, sabedoria, a ciência, para trazer a cura, ó Pai, para que as pessoas, ó Pai, possam voltar, ó Deus, fazer, ó Pai, suas devoções e o seu trabalho debaixo das bênçãos do Senhor. Traz a cura, meu Deus, no nome de Jesus. Abençoa as pessoas que estão no leito dos hospitais, Senhor Deus, com essa enfermidade. Que o Senhor venha com a Tua grande misericórdia, ó Deus, porque nós clamamos, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus eterno, é o médico dos médicos, Senhor Deus. E é por isso, Senhor Deus, que nós estamos aqui reunidos na Tua presença, para que o Senhor possa trazer, ó Deus, a cura daqueles que estão no leito dos hospitais. Ali pela irmã Estezinha, Senhor Deus, que está no leito do hospital, Pai, que o Senhor cuide dela, Pai, da Tua serva. Também daquele jovem ali, Senhor Deus, que a Tainã falou o nome, que o Senhor venha, ó Pai, abençoar a sua vida também, Senhor Deus, para que a graça do Senhor esteja sobre a vida dele. Também peço aqui pela irmã Marinalva, ó Deus, que o Senhor esteja ali indo de encontro à sua família e trazendo, ó Deus, a paz ali sobre aquela casa. Que o Senhor dê sabedoria a ela, ó Deus, para manejar, ó Deus, a sabedoria do alto do céu no seu lar, em nome de Jesus. Eu te peço também, ó Deus, o sobrinho da irmã Ismênia, que pediu a oração aqui, Senhor Deus, que o Senhor traga a cura sobre a vida dele, no nome de Jesus. E vai de encontro, Pai, à Tua igreja, o Teu povo, os nossos irmãos, Senhor Deus, que passam por momentos de saúde, que o Senhor possa ir de encontro à vida deles, meu Pai, no nome de Jesus. Peço ali também pela vida do Valdinar, que o Senhor possa ir de encontro, ó Deus, à vida daquele jovem, meu Pai, que tem ouvido tanto da palavra de Deus. Quantas vezes nós oramos por a vida dele, e nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor vai fazer um milagre naquela vida, no nome de Jesus, para que ele possa dar paz ali à irmã Antônia, Deus, o Senhor possa ir com a Tua providência santa, Pai, sobre a vida dele, no nome de Jesus. E Pai, cuida, Deus, cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, meu Pai, cuida do projeto dessa igreja, meu Pai, de construir uma casa pastoral, que o Senhor possa dar, ó Deus, a Tua igreja, o Teu povo, a condição, ó Deus, para ali começar e terminar aquela casa. E também o projeto das cadeiras aqui, ó Pai, para a Tua igreja, que o Senhor possa nos dar a condição, Senhor Deus, a cada um, para que possa ofertar e comprar essa igreja. Vai de encontro à comissão que está organizando, ó Pai, a compra dessa igreja, dando sabedoria, ó Deus, e abrindo porta, meu Deus, para que possamos buscar o lugar
que o Senhor possa conduzir um lugar que venha trazer essas cadeiras com bênção do alto do céu, Pai, no nome de Jesus. Pai, toma conta, Pai, da tua igreja, toma conta de todo o teu povo, dessa cidade, meu Deus, que está aí assolando essa enfermidade, mas que teus anjos, Pai, possam acampar sobre essa cidade, meu Deus, e que a paz possa reinar, Senhor Deus, que muitos dias nós estamos vendo muito roubo, Pai, as pessoas sendo humilhadas, mas que o Senhor possa trazer a segurança necessária para essa cidade. Cuida, Pai, cuida do teu povo também, Senhor Deus, cuida dos nossos pastores, que o Senhor possa dar sabedoria a eles, para conduzir a graça do alto do céu sobre essa igreja. E também, Senhor Deus, coloco nas tuas mãos o nosso retiro dos homens que começa amanhã, que o Senhor possa, Deus, acampar os teus anjos naquele lugar, e que o inimigo não venha ali, ó Deus, nos perturbar, mas trazer as bênçãos, Deus, com as mensagens que foram ministradas ali, e os irmãos, ó Deus, que vai até ali, que o Senhor cubra cada um com as tuas bênçãos, com a tua misericórdia, Deus, no nome de Jesus. Pai, nos abençoe, Pai, no correr dessa noite, e que seja uma semana abençoada para cada um de nós. E muito obrigado por as bênçãos e as maravilhas que tu tens nos dado, Pai. E essa é a minha oração que eu faço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Talvez alguém pergunte, por que a gente vai fazer a campanha das cadeiras e casa pastoral ao mesmo tempo, né? Aí, não fomos nós que escolhemos o tempo, foi Deus que trabalhou e as coisas concorreram para que acontecesse tudo agora. E Deus sabe de todas as coisas e Ele vai nos abençoar com essas duas bênçãos ao mesmo tempo. E Deus vai ser glorificado nisso. Amém? Vamos entoar um cântico. Você tem dízimo, oferta, consagra ao Senhor, porque o nosso Deus é digno também dos nossos bens. Então, vamos cantar. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca
nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Glória a Deus. Abra sua Bíblia agora, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo 3, os versículos de 7 a 13. Estamos aí na nossa série, O que o Espírito diz às igrejas. Então, essa aí é a penúltima, faltando depois só a carta à igreja de... Estas são as palavras: santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, e eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem. Farei que se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu amei. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Venho sem demora, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia é uma igreja fiel, e é sobre isso que falo. Uma igreja fiel, ou a igreja fiel. Filadélfia, diferente das outras, ela é a igreja que foi só elogiada. De todas elas, na verdade, 5 foram elogiadas e depois censuradas. Filadélfia é só elogiada. É como se não há nada pelo qual o Senhor chame a atenção daquela igreja. É uma igreja que, diz o texto, tem pouca força aos olhos do mundo, mas é fiel diante de Deus. E nós temos muito a aprender com essa igreja. Mas antes, vamos conhecer um pouco a cidade. A cidade de Filadélfia foi fundada de 159 a 138 a.C. Foi fundada pelo rei Atalo II, que era rei de Pérgamo. Já falamos sobre Pérgamo. Atalo, rei de Pérgamo, tinha um irmão a quem ele amava muito, chamado Eumenes. Ele amava tanto o seu irmão que ele apelidou o seu irmão de Filadelfo. E aí ele constrói uma cidade e dá o nome de Filadélfia. Ele apelidou o irmão de Filadelfo porque Filadelfo significa aquele que ama seu irmão.
ele amava tanto seu irmão, que deu ao irmão o apelido de Filadélfia e fez uma cidade e deu à cidade o nome de Filadélfia. Era uma cidade que estava localizada na principal rota comercial que dirigia a Roma, tornou a cidade uma cidade próspera, porque ficava numa das principais estradas que levavam a Roma. Na verdade, naquele tempo, na época em que o Império Romano estava em ascensão, todas as estradas levavam a Roma. Daí o ditado, todo caminho leva a Roma. Que na época que Roma era a capital do Império, o Império em ascensão, todas as estradas que eram construídas eram com a intenção de conduzir as pessoas a Roma. E na principal delas, uma das principais, estava localizada a cidade de Filadélfia. Era também chamada de Pequena Atenas. Por que Pequena Atenas? Atos 17, Paulo conta a história que Paulo foi lá em Atenas e que encontrou muitos altares dedicados a muitos deuses. Isso acontecia também em Filadélfia. Ela tinha muitos templos dedicados a muitos deuses. Lá tinha o templo da deusa Artemis, do deus Hélio, do deus Zeus, Dionísio, Afrodite, além do imperador, que também era adorado. E a cada deus desse tinha lá o seu templo. Os crentes que não adorassem esses deuses, esses crentes sofriam, eram perseguidos, eram caluniados, perdiam os bens, perdiam as casas, perdiam a liberdade na vida social. Os que eram vendedores, que tinham comércio, perdiam as oportunidades para negociar. Então, não era fácil ser crente lá em Filadélfia. Mas, apesar disso, lá estava uma igreja fiel. E, para se ter uma ideia, nós percebemos aqui que onde havia mais perseguição, é onde a igreja era mais fiel. Parece que a perseguição, ela promove a fidelidade, a entrega da igreja. Talvez, quando vier a perseguição ou a grande tribulação, prove isso na vida de muitos. A igreja em Éfeso, ela foi fundada provavelmente por influência do apóstolo Paulo, quando esteve em Éfeso. Quando esteve lá, por não ser tão distante, então talvez Paulo tenha lançado as bases da igreja lá de Filadélfia. Mas vamos então às lições. Filadélfia era uma igreja fiel. E nós aprendemos no texto aqui que uma igreja fiel é uma igreja para a qual Deus abre as portas. Para uma igreja fiel, Deus abre as portas. Isso está no texto, no versículo de número 8. Primeiro, no versículo 7, ele diz que ele é aquele que tem a chave, que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Depois ele diz à igreja, eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Para uma igreja fiel, Deus abre as portas. Filadélfia era uma igreja pobre financeiramente. Era uma igreja pequena e também uma igreja sem força. A igreja tinha pouca força. Talvez, quando diz que ela tem pouca força, é pelas mesmas razões que a igreja de Esmirna, que era uma igreja pequena, tinha pouca força. A pouca força que tinha porque os crentes fiéis perdiam os seus bens. Aqueles que eram crentes e que eram fiéis acabavam perdendo os bens, perdendo a oportunidade de negociar, perdendo influência, perdendo mesmo até as casas às vezes. Então, os crentes que tinham alguns bens acabavam perdendo. Isso tornava a igreja uma igreja pequena e pobre financeiramente. Era uma igreja que tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém podia fechar.
Daqui nós aprendemos que a nossa força, a força de uma igreja, ela não vem de fora. A força de uma igreja, ela não vem de dentro da igreja. A força da igreja, ela não vem dos seus membros. A força da igreja vem do alto. Vem de Deus. É isso que faz a igreja ser forte. Filadélfia era fraca, mas era forte. Era pobre, mas era rica. Era pequena, mas era grandiosa, porque era fiel. E não negou o nome do Senhor. Nunca negou ao Senhor. E como resultado da fidelidade, como resultado da entrega, Deus abriu as portas àquela igreja. Portas abertas significam oportunidades. E aquela igreja, ela teve grandes oportunidades e, através dela, o nome de Cristo foi conhecido em toda a região da Ásia. Uma igreja diante de quem Deus abriu portas. Nós aprendemos com Filadélfia que para que as portas se abram na nossa vida, nós só precisamos ser fiéis. A igreja não precisa de influência política, a igreja não precisa de poder ou negociações financeiras que venham de fora, não. Para que a igreja tenha os recursos, ela só precisa ser fiel. O Deus da igreja, Ele abre as portas e a igreja, ela sempre vai ter recurso para ela fazer o que Deus quer que ela faça. Quando Deus quer que a igreja faça alguma coisa, Ele dá os recursos, Ele abre as portas. E a igreja de Deus, ela sempre vai ter dinheiro, vai ter recurso para fazer tudo o que Deus quer que ela faça. Se é para plantar mais igrejas, Deus vai abrir portas. Se é para construir ou para comprar cadeiras, Deus vai abrir portas. Se é para investir em projetos missionários fora ou na cidade, Deus vai abrir portas, porque Deus sempre abre portas para a igreja. Ele sempre dá à igreja os recursos que ela precisa para ela fazer o que ela quer. Os recursos não vêm de nós, apesar de Deus nos usar, mas não vem de nós, vem do céu, vem de Deus, que é quem mantém a igreja, que é quem sustenta a igreja. E é esse mesmo Deus que dá ao seu povo a prosperidade e os recursos e as portas abertas para que a igreja tenha todo tipo de recurso que ela precisa. Recursos missionários, recursos financeiros, tudo isso é Deus que provê. E quando Ele abre a porta, ninguém fecha, quando fecha, ninguém abre. Quando Deus abre a porta, o que a gente tem que fazer? Trabalhar. Quando Deus abre a porta para a igreja, ela tem que trabalhar. E quando Deus fecha a porta, aí tem só que esperar. Se o Senhor tem colocado diante de nós portas abertas, nós precisamos entrar, precisamos trabalhar. Na sua vida pessoal, nos seus negócios, na sua vida, as portas estão abertas? Deus tem colocado portas abertas diante de você? Então entre, então avance, e avance sem medo, porque foi Deus que abriu. Se as portas estão fechadas, então espere. Espere Deus abrir. Bata na porta com oração. E enquanto bate, espera com confiança. Para a igreja fiel, para o crente fiel, as portas sempre serão abertas. E se as portas não têm se aberto nas nossas vidas, a pergunta é: estamos sendo fiéis? Você está sendo fiel? Deus sempre abre a porta àqueles que são fiéis. Há uma igreja fiel sempre vai encontrar portas abertas para pregação, para o avanço do evangelho, portas abertas para avançar. A igreja fiel sempre vai ter portas abertas.
quando Deus abre a porta, precisamos avançar sem medo. E enquanto, se a porta ainda não está aberta, ore, busque, bata. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta será aberta. Porque só quem abre é Ele, aquele que tem a chave. Ele tem a chave, é Ele que abre. Então, se a porta está fechada, bata, busque, ore. E enquanto isso, espere. A igreja fiel também, vemos no texto, que ela sempre recebe graça no meio da perseguição. A igreja fiel, ela é sustentada no meio da perseguição. O versículo 9 mostra que havia oposição à igreja. Havia oposição dos judeus, que são chamados aqui de sinagoga de Satanás. E ele diz, aos que da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, eu farei com que eles venham e adorem prostrado aos teus pés da igreja. Havia oposição à igreja. A oposição principal vinha dos judeus. Alguns que se diziam judeus e não eram judeus de verdade. Havia um grupo de judeus na cidade que era quem mais perseguia a igreja. E por perseguir a igreja, eles são chamados de sinagoga de Satanás, porque se diziam judeus, usavam a sinagoga, mas estavam trabalhando contra Deus. Trabalhavam para Satanás. Eles perseguiam a igreja, dizendo que eles é que eram salvos. E para a igreja ser salvo tinha que se render ao judaísmo. Eles ensinavam que a igreja não era salva, que quem eram salvos eram os judeus e os crentes precisavam se render ao judaísmo. Aí Jesus fala à igreja dizendo, eles é que virão e adorarão, prostrados aos teus pés e saberão que eu te amo. Eles se diziam o povo amado de Deus. Eles anunciavam na cidade, nós somos o povo amado de Deus, a igreja não. A igreja tem que se render ao judaísmo. E agora Deus fala à igreja, eles é que vão vir e vão adorar prostrados aos teus pés e saberão que eu te amo e saberão que a igreja é o meu povo. Deus, no meio da perseguição, Deus sempre fortalece a igreja, anima a igreja, dá graça à igreja, encoraja, dá força, leva a igreja a avançar. Aquele povo, um povo fiel, e Jesus nunca os abandonou. Um povo fiel, uma igreja fiel, um crente fiel, nunca é abandonado. Uma igreja fiel nunca fica só. Um povo fiel nunca é deixado pelo Senhor. Uma igreja fiel recebe auxílio do Senhor, recebe incentivo. Cristo sustentou, fortaleceu, encorajou e animou aquela igreja no meio da perseguição. É também um incentivo a nós para sermos fiéis, para continuarmos fiéis, fiéis à doutrina, fiéis à Bíblia. E, na verdade, a gente está vivendo aí, está vivendo uma semana de muitos debates em torno da Bíblia. Eu participo de uns grupos aí de pastores, que ao longo da semana o debate tem sido grande, porque um pastor batista gravou uma pregação e publicou aí nas redes sociais, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. E ele foi lá defender os seus argumentos, né? Então, estamos vivendo um tempo de questionamentos à própria Bíblia. E é no meio de tudo isso que nós precisamos ser cada vez mais fiéis à palavra. Quando eu falo disso aqui de ser fiel, e quando eu vi a pregação, eu lembrei do meu sogro, que não é crente, ele diz, não, Deus tem que fazer outra Bíblia, que essa aí já está atrasada. Deus tem que mandar fazer outra, essa aí não serve mais não, né? Ele estava dizendo isso para mim e Pedro Paulo, lá diante dele, e ele dizendo isso lá. Disse, não vamos entrar em discussão não, porque aqui vai ser lançar pérola aos porcos, né?
mas é um convite a nós para sermos cada vez mais fiéis a Deus, fiéis à palavra, fiéis à doutrina, fiéis à Bíblia. Sejamos fiéis, fiéis no meio da luta, fiéis quando tudo está bem, o que é mais fácil. Está tudo bem, tal, está prosperando em todas as áreas, então Deus é bom, Deus é maravilhoso e tal, Deus está me abençoando. Ser fiel assim é bom. Filadélfia nos ensina a ser fiel no meio da luta, no meio da perseguição, no meio da dor, no meio das incompreensões, no meio das calúnias, no meio das pedradas. Ser fiel num contexto em que as pessoas estão se levantando contra você, estão atirando pedras. Ser fiéis quando toda a família diz que você está louco. Ser fiel quando a família diz, deixa isso e tal. É nesse contexto que nós somos chamados a ser fiéis. Fiéis mesmo quando ninguém compreende. Mas é por aí que nós precisamos ser fiéis. A luta é grande. Às vezes a perseguição vem de todos os lados. Às vezes é perseguição no trabalho, é perseguição na própria família. Às vezes é perseguição por onde você anda. Mas Deus está com você e vai te honrar. Deus sempre honra aquele que permanece fiel. Deus honra a igreja que permanece fiel. Deus honra, mostrando-nos que Ele nos ama, mostrando o seu cuidado sobre nós. A igreja de Filadélfia nos ensina a ser fiéis no meio das perseguições. Ainda o texto diz que a igreja fiel, ela é guardada no meio da tribulação. Versículo 10. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da provação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esses dois versículos estão ligados, o versículo 10 e o versículo 11. No versículo 11 diz que eu venho sem demora, guarda o que tens. No versículo 10 fala sobre uma grande tribulação que há de vir. Já que o versículo 11 diz que ele vem breve, essa hora da provação é uma referência à grande tribulação que vai vir bem perto da segunda vinda de Cristo. Então, aqui é uma alusão à grande tribulação, sobre a qual nós já temos falado muito aqui ao longo dessa série de Apocalipse. Ou seja, provação, tribulação, faziam parte da vida daquela igreja e são coisas que ainda vêm e que estão para acontecer. Claro que nós passamos por tribulações no dia a dia, mas sobrevirá a chamada grande tribulação. E na época da tribulação, muitos cederão, muitos cairão, muitos se curvarão diante do mundo, diante do anticristo. Na época da tribulação, vai haver duas igrejas, como eu já tenho dito aqui. Quando surgir tribulação, vai ter, no meio da tribulação, duas igrejas. A igreja mundana, que vai se render ao anticristo, e a igreja fiel, que vai permanecer fiel a Cristo, mesmo no meio das maiores tribulações. Eu quero estar nessa igreja fiel e ser fiel. Amém? Você quer estar nessa igreja também? Nós aprendemos aqui que para aqueles que desejam ser fiéis e que buscam ser fiéis, eles serão guardados pelo Senhor, serão preservados pelo Senhor, receberão todo o cuidado de Deus. Aqui também nós aprendemos que a igreja fiel, ela continua avançando e permanecendo de pé, mesmo no meio da tribulação. Tribulação vem, mas a igreja está de pé. Ou seja, provação
tentação, tribulação, fazem parte do dia a dia da igreja e da vida do cristão. Quem aqui não tem, ou nunca passou, ou tem passado por lutas, provações, tentações, tribulações? Quem nunca passou? Me dá a receita aí, quem nunca passou. Fazem parte do dia a dia da igreja. Cristo, em nenhum momento, ele não prometeu livrar da tribulação, e sim guardar na tribulação. Ele não prometeu livrar ninguém, pelo contrário, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Mas ele nos prometeu guardar no meio da tribulação. O que nós aprendemos aqui é que as lutas vêm, mas Deus está nos guardando. As provas virão, mas Deus está nos guardando. As doenças virão, mas Deus está nos guardando. As pestes, os vírus, covides da vida virão, mas Deus está nos guardando. As crises virão, mas Deus está nos guardando. As investidas de Satanás virão, mas Deus está guardando. No meio de tudo isso, Deus sempre vai cuidar dos seus. Deus sempre vai colocar portas abertas diante dos seus. Deus sempre vai guardar os seus. Portanto, meu querido irmão, não desanime. Deus está guardando você. Mantenha-se de pé, firme, confiante e olhando para o Senhor. Esse Deus que guardou a igreja em Filadélfia está guardando você também. E vai cuidar de você para que você guarde a sua coroa até o fim. Finalmente, a igreja fiel receberá grande recompensa e uma gloriosa herança. A igreja vai receber uma grande recompensa e uma gloriosa herança. A igreja fiel, ela vai receber grandes recompensas, vai receber grandes heranças. Quais são as recompensas? E quanto àquele que vencer, uma coluna firme eu farei no templo de Deus, e dela, ou de lá, ninguém irá tirar. Isso aqui é interessante, quando ele diz coluna firme, né? Coluna firme, é a coluna aí que o Ari faz, é firme que você faz, né, Ari? Não cai não? Pronto, é como essa aqui, né? A cidade de Filadélfia, ela foi castigada por um terremoto no ano 17 depois de Cristo. Pois bem, depois do terremoto, era muito comum na cidade as paredes racharem, e haviam também grandes desabamentos. Rachadura na parede, desabamento, eram coisas comuns na cidade de Filadélfia, logo depois daquele terremoto. De vez em quando vinha um abalo que mexia nas estruturas, que derrubava colunas, que rachava paredes. Isso era muito comum na cidade. Agora, Jesus, sabendo dessa realidade, de colunas que caíam, de desabamento de parede rachada, aí ele diz à igreja: aquele que vencer, eu vou fazer uma coluna firme, uma coluna que não vai desabar, uma coluna que não vai cair, uma coluna firme na igreja e que ninguém vai tirar. O vencedor é apresentado aqui como uma coluna firme. Jesus está dizendo que o vencedor será firme, que não vai rachar, que não vai cair, que não vai desabar e que não vai ser levado por ninguém. Olha o que Deus quer ver na igreja: crentes que são colunas firmes, que não cedem ao pecado, que não cedem à pressão, que não cedem ao mundo, que não mudam de opinião só porque vem alguém e diz uma coisa qualquer. Não. Deus quer ver crentes que são colunas firmes. Você é uma coluna firme? Você é uma coluna firme posta por Deus? Coluna firme são pessoas que não se abalam, pessoas que não têm medo, que não andam caindo. O fiel é assim, não se abala,
não se abala diante do que vê no mundo, não se abala diante do que vê na televisão, não se abala com o que está acontecendo. Crente fiel, coluna firme. O vencedor será uma coluna firme. Eu digo a você, seja uma coluna firme nessa igreja. Não seja levado de um lado para o outro. Não seja levado para qualquer um, para qualquer lugar. Seja uma coluna firme. Firme, que ninguém faz cair. E ele diz também, eu gravarei um novo nome. Nome do meu Deus, nome da cidade. O vencedor teria ou receberia gravado um novo nome. Interessante que aqui Jesus, mais uma vez, usa uma coisa muito conhecida na cidade. Por volta do ano 90 depois de Cristo, a cidade que foi destruída com o terremoto, agora pós-terremoto, a cidade é reconstruída e recebe um novo nome. Deixou de ser Filadélfia e passou a ser Neo-Cesareia. Foi construído pelo imperador César e deu o nome de Neo-Cesareia, que significa Nova Cidade de César. Recebeu então um novo nome. Pois bem, mas não ficou por aí. O tempo passou, depois subiu ao império o imperador Vespasiano. Vespasiano, quando subiu ao império, ele fez umas reformas na cidade e mudou também o nome de Neo-Cesareia para Flávia. E passou depois a ser chamado de Flávia. Jesus pega esse gancho cultural da cidade, mudança de nome, e aí diz, aquele que vencer vai receber um novo nome. A cidade, os moradores sabiam o que é ter um novo nome, e agora Jesus diz, receberão um novo nome gravado. Naquela cultura, o nome expressava o caráter. E esse é o novo nome que Deus dá também. Alguém se converte e recebe um novo nome. Novo nome, passa a pertencer ao Senhor. Passa a ser uma pessoa de Deus. E se de fato continuarmos firmes, como o Senhor quer, um dia vamos nos encontrar com o Senhor. E quem sabe lá no céu receber um novo nome. O nome pelo qual seremos conhecidos diante de Deus para a eternidade. Um nome que glorifique ao Senhor. Esse novo nome é, acima de tudo, uma declaração de que você pertence a Deus. O novo nome é uma nova caracterização. O novo nome é uma declaração que diz, eu não pertenço mais ao mundo, eu mudei, eu sou uma nova criatura. Novo nome é nova criatura, é nova pessoa. Novo nome é tudo novo na vida, que é o que Deus faz com aqueles que entregam a sua vida a Ele. E o que Deus realmente quer de nós com tudo isso é que sejamos uma igreja fiel. Termina com aquela famosa frase, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Filadélfia, Jesus diz, eu tenho a chave, eu abro a porta, eu fecho a porta, eu tenho autoridade, eu lhe dou autoridade, eu mantenho você de pé e firme como uma coluna, e eu farei de você um vencedor. O que Deus disse à igreja de Filadélfia, Deus diz hoje a mim e a você. Ele diz à nossa igreja. É Ele que vai manter as portas abertas. Ele que vai abrir as portas. É Ele que fecha quando tem que fechar. É Ele que tem a chave. É Ele que tem o controle, tem o domínio, tem a autoridade. É Ele que nos mantém de pé e firmes como uma coluna. É Ele que nos segura, é Ele que nos sustenta e é Ele que nos faz mais do que vencedor. Então, como Filadélfia, sejamos fiéis a Ele, porque é Ele que tem o controle de tudo nas suas mãos. É Ele que tem a nossa igreja nas suas mãos. Sejamos fiéis. Amém?
Glória a Deus. Vamos orar. Deus Santo, Pai bendito. Obrigado a Deus pelos preciosos exemplos da palavra que nos incentivam, nos motivam, de fato, a servir a Cristo com fidelidade, com entrega. Pai, perdoa-nos na nossa falta de fé, perdoa pela nossa falta de fidelidade e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser um povo fiel. Nos ajuda a confiar que o Senhor é quem tem o controle e que abre as portas. Nos ajuda a permanecer fiel mesmo quando as circunstâncias forem contrárias. Nos ajuda a permanecer firme, de pé. E a guardarmos o que temos, a perseverar firmes até o fim, para sermos coroados, para recebermos o prêmio, para ser declarados que nós somos do Senhor para todo sempre. Guarda essa igreja, ensina Jesus. Amém. Muito bem, quero só lembrar que domingo vai ter EBD, né, e vai ter o culto à noite, né? Os homens estarão lá no retiro, uma parte, né? Para os que ficarem, vai haver culto aqui. Você pode vir no domingo às 8h30 da manhã e às 7 da noite que vai haver a programação aqui. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Reunião.